Olá pessoal, professor Diego Chevarria, e no nosso curso Como Montar uma Empresa e Empreendedorismo, iremos agora falar um pouquinho sobre o processo de produção. É importante colocar que uma discussão detalhada sobre processos de produção foge muito do escopo desse curso. Mesmo assim, eu vou trazer uma rápida pincelada de forma que vocês possam desenvolver um plano de produção, pelo menos um plano inicial. Outra questão que é importante trazer é que, na maior parte das vezes, nos processos de empreendedorismo que eu acompanhei, os nossos empreendedores normalmente conhecem o processo de produção. A maior parte dos empreendedores acaba investindo em sistemas produtivos que lhes são familiares. Produção, portanto, não é um grande problema. Todo o resto, sim, acabam sendo um grande problema para a maior parte dos empreendedores. Mesmo assim, vamos dar uma passada rápida no que é o processo de produção e depois vamos discutir um pouquinho sobre o nosso plano de produção. Primeiro vamos conceituar. Quando estamos falando em termos de administração da produção, estamos falando sobre a gestão do processo de conversão, que transforma insumos, tais como matéria-prima e mão de obra, em produtos acabados e serviços. Sim, serviços também são produzidos. Afinal, nenhum restaurante nada mais é que uma linha de produção para alimentos. Pensem sempre que é necessário muito cuidado na gestão da produção de serviços. E quando nós estamos falando de gestão da produção, nós estamos falando, portanto, de um processo que trata de entradas e saídas. Essas entradas são recursos humanos, matéria-prima, instalações, e esses recursos de entrada interagem com o ambiente a partir da estratégia da empresa, resultando, portanto, como saída em bens e serviços. Portanto, é um processo que se coloca tanto dentro da empresa como eventualmente externamente a ela. Uma outra questão importante é nós discutirmos o papel estratégico da produção. Cada empresa precisa determinar qual é, afinal, o papel estratégico que a produção irá ter dentro do seu modelo de negócio. Existem diferentes competências em termos de produção e é importante que a empresa compreenda qual é o seu nível de competência. Por exemplo, em uma determinada empresa, produção pode ser entendida como uma seguidora. Nada mais é que um apoio à estratégia empresarial, ou seja, produção nesse caso nada mais é que um mal necessário. Se trata de um processo onde a produção ou é muito simples ou é extensamente dominada pelo mercado. Portanto, produzir bem numa situação dessas não é vantagem competitiva. Muito antes, pelo contrário, é uma obrigação. É como caminhar para frente. Nesse caso, a produção é tida então como uma seguidora. Eu posso ter também situações onde a produção é uma executora, ela é implementadora da estratégia empresarial. São situações onde a empresa detém uma competência diferenciada no processo competitivo e que consegue com isso competir no mercado através do seu processo de transformação. Nesse caso,
a produção é mais do que seguidora da estratégia, ela implementa, ela direciona e ela conduz a empresa. Para além da produção como executora, empresas podem ter produção como líder, ou seja, a sua competência produtiva dentro de um determinado mercado é tamanha que a empresa constrói a sua estratégia de atuação a partir dessa competência produtiva. Poucas empresas realmente conseguem ter a produção como líder e a produção como o centro da sua estratégia. Se eu posso citar duas no Brasil, podemos falar da Vale do Rio Doce e da Gerdau, que são empresas que têm competência reconhecida pelo mercado na sua área de atuação. Como consequência desse papel estratégico da produção, pode ser que empresas compitam por meio da sua competência produtiva, mas a maior parte das empresas não o fará. Empresas normalmente estão nos níveis de seguidora ou executora. Para além do papel estratégico da produção, nós temos também objetivos de desempenho da produção. Muito mais do que o objetivo de qualidade, uma produção pode ter outros objetivos, como por exemplo, rapidez, fazer as coisas rápido, confiabilidade, uma elevada confiabilidade nos processos de produção, flexibilidade, consigo fazer de forma muito diferente, e custo, baixo custo. Para cada um destes critérios de desempenho, existem modelos de negócio que os utilizam. Por exemplo, se eu tenho uma produção de elevada qualidade, normalmente eu vou ter uma estratégia de marketing de diferenciação. Já, por exemplo, se eu tenho uma capacidade operacional de elevada rapidez, eu vou incluir isso como minha oferta principal. É o exemplo, por exemplo, de empresas que conseguem fazer entrega em um dia ou dois. Já, por exemplo, se eu tenho um processo de elevada confiabilidade, eu vou competir por meio da confiabilidade. Confiabilidade é requisito necessário para, por exemplo, um banco ou uma empresa de mídia. Flexibilidade me traz, por exemplo, a possibilidade de atender diferentes clientes da mesma forma e com a mesma qualidade. É o exemplo, por exemplo, da construção de serviços personalizados. E custo, eu quero lembrar aqui para vocês que em um determinado mercado existe apenas um líder de custo. Todos os demais vão ter que buscar competir através de algum outro critério competitivo. O interessante é que, se nós formos olhar em termos da linha de tempo e dos movimentos que existem no mercado, a briga por minimização de custos, ela ficou restrita até o início da década de 70. Nesse momento, é muito mais importante a busca de maximização de valor. Por isso, portanto, questões como qualidade, capacidade de entrega, flexibilidade e atendimento são muito mais relevantes no dia de hoje. Portanto, pense, afinal, qual é o objetivo do meu processo de produção? O que é importante ter consciência é que estes fatores competitivos resultam em questões que os consumidores valorizam. Por exemplo, se os meus consumidores, se o meu mercado-alvo valoriza baixo preço, eu vou ter que me focar em redução de custo. Por outro lado, se o meu consumidor deseja um produto diferenciado, eu vou buscar qualidade. Ou seja, a escolha do critério competitivo que vai guiar a minha estratégia de produção vai depender dos desejos dos meus clientes, vai depender da dor que o meu cliente tem,
vai depender da solução que eu estou propondo para o problema do meu cliente. Outra questão relevante a discutir é que, atualmente, grande parte das empresas adota o que nós chamamos de produção enxuta. É um desenvolvimento do chamado modelo Toyota de produção e que adota as ferramentas de qualidade como premissa para o processo de produção. As duas questões centrais que existem no processo de produção enxuta é o conceito de just in time, ou seja, fazer a coisa certa na primeira vez e no momento certo, e Jaidoka, que quer dizer que autonomação, ou seja, o humano gerencia a máquina. O trabalho humano é o que deve levar a máquina a trabalhar. Ou seja, se houver problema na máquina, o humano deve poder parar o processo produtivo e corrigir. Se trata do conceito de Kaizen, de melhoria contínua. Os conceitos que estão colocados na produção enxuta são essencialmente conceitos que estão ligados ao princípio do não custo. O que quer dizer o princípio do não custo? Eu devo eliminar do meu processo de produção tudo aquilo que não adiciona valor na ótica do cliente. Ou seja, se eu tenho perdas por conta de movimentos desnecessários, eu devo buscar eliminar estes movimentos. E quando nós falamos em perdas, nós estamos dimensionando 7 tipos de perdas. Podemos ter perdas por superprodução, ou seja, por produzir a mais do que o mercado pode absorver. Nós podemos ter também perdas por transporte, quebras em meio de transporte. Podemos ter também perdas por excesso de processamento. Processei mais um produto, processei mais uma matéria-prima do que o meu processo consegue resolver ali para frente. Eu posso ter perdas também por produtos defeituosos. Eu posso ter perdas por esperas no processo de produção. Posso ter perdas por movimentação dentro do processo de produção e posso ter perdas por estoques parados. Uma das consequências de uma má gestão no processo produtivo é a observação de estoques ao longo desse processo. Estoque é dinheiro parado. O que eu quero colocar para vocês é que a busca contínua por reduzir as perdas é parte central de gerenciamento de processo de produção numa empresa contemporânea, mesmo que esta empresa busque a diferenciação. É importante que ela controle os seus custos. E reduzindo as perdas, com certeza, é um caminho para controlar os custos. É importante diferenciarmos também processos de manufatura de processos orientados para serviço. Uma manufatura busca construir um produto. Um serviço está orientado para uma ação, portanto, uma ação direcionada ao cliente. É importante diferenciarmos também os processos relacionados à manufatura dos processos relacionados aos serviços. Uma manufatura ela é orientada para produto, enquanto o serviço é orientado para a ação. Manufatura é algo tangível, resulta num bem. Serviço é algo intangível e, portanto, se relaciona a experiências que são vividas pelos clientes. Na manufatura, a produção antecede a venda. Produção e venda às vezes estão separados no tempo por grandes lapsos. No caso do serviço, não. Normalmente a produção se dá ao mesmo tempo da venda. Em termos de tipos de processo produtivo, nós temos processos
contínuos, processos em massa, processos em lote e processos sob encomenda ou projeto. Vamos passar um a um para cada tipo de processo produtivo, mas é importante que coloquemos que existem diferenças significativas entre cada processo. No caso de demanda e volume de produção, normalmente processos contínuos estão ligados a elevados volumes de produção. Já processos sob encomenda estão relacionados a baixíssima quantidade de venda, a baixíssima quantidade de produção. Quando nós temos em termos de flexibilidade, processos contínuos têm baixíssima flexibilidade. Processos sob encomenda, elevada flexibilidade. Em termos de tempo de produção, nós temos que processos contínuos são de baixo tempo de produção. Processos sob encomenda são de elevado tempo de produção. E em termos de custo, processos contínuos são de baixo custo. Já processos sob encomenda são de elevado custo. O que nós estamos querendo discutir nesse momento é que para cada tipo de produção, para cada tipo de proposta, existe um modelo de produção que melhor se adequa. Por exemplo, na fabricação de automóveis, eu posso ter uma produção em massa, 100 mil carros ano. Por exemplo, é o processo de produção adotado pela Volkswagen. Eu posso ter também uma produção em lotes menores, por exemplo, 6 mil carros ano, em que se produzem lotes de carros com maior qualidade e com diferenciação. É, por exemplo, o processo de produção adotado pela Mercedes-Benz. Já eu posso ter também processos de produção artesanal com poucos carros exclusivos produzidos por mês ou eventualmente por ano. É o caso, por exemplo, da Ferrari. A classificação do tipo de processo de produção depende da forma como o processo de produção é organizado e da forma como eu busco atender ao meu público-alvo, ao meu cliente, ao meu consumidor. Vamos falar um pouco agora dos processos contínuos. Um processo contínuo tem alta taxa de uniformidade. São produtos com pouquíssima variabilidade entre eles. A produção e o processo produtivo ele é interdependente. O produto e o processo eles se confundem. Por exemplo, quando eu estou produzindo gasolina, esta é uma característica. Normalmente são processos fortemente automatizados e por conta disso a flexibilidade para mudanças de produto é muito baixa. Num processo contínuo, a gestão deve especialmente se preocupar com o fluxo de matéria-prima e com o fluxo de retirada de produtos acabados, porque, no final das contas, o processo não pode parar. É necessário grandes investimentos em equipamentos e instalações, a fábrica custa muito, e a mão de obra, na maior parte das vezes, está focada nos processos de implementação e manutenção da unidade industrial. Devido a esse processo como um todo de produção, o tempo de produção normalmente é baixo, mas o tempo de preparação para a produção é elevado. Já quando temos um processo de produção em massa, nós estamos falando de um processo de grande escala para produtos padronizados. Nesse caso, nós precisamos de mão de obra especializada. É o tipo de processo que nós temos quando se produz um telefone celular ou uma televisão. A demanda dos produtos faz com que os projetos normalmente tenham pouca alteração, ou seja, eu lanço um produto
e ao longo do seu tempo de vida útil eles vão ter poucas alterações em termos da mudança do produto, porque o processo em si ele favorece essa estabilidade em termos de produtos. Nós estamos falando aqui de uma linha de montagem que normalmente é especializada e pouco flexível. A variação nos produtos acabados se dá normalmente em termos da montagem final. A maior parte dos componentes são padronizados de forma a permitir uma produção em grande escala. Hoje em dia, por exemplo, nós temos situações em que a diferenciação entre produtos acabados se dá exclusivamente pela liberação de uso de algum software, da liberação de uso de alguma parte do produto final. O processo em massa consiste, portanto, na linha de montagem. E nós temos atividades organizadas no que nós chamamos de rotinas de operação padrão e o tempo de ciclo, é o tempo que demora para produzir cada produto. Normalmente, os tempos de ciclo são relativamente baixos. Esse tempo de ciclo dita o ritmo de saída de produtos da linha. E esse tempo de ciclo também sincroniza a velocidade da linha com a demanda existente. Às vezes eu tenho pouca demanda, eu tenho que reduzir o tempo de ciclo. Se eu tenho alta demanda, favorece aumentar o meu tempo de ciclo. Este tempo de ciclo ditará o ritmo de saída de produtos da linha. Normalmente, na gestão de um processo produtivo como esse, eu tenho a possibilidade de ampliar ou reduzir o tempo de ciclo para conseguir ajustar a demanda existente com o processo de produção. Essa dinâmica nós chamamos de balanceamento de linha, o qual nós vamos ver um pouquinho melhor mais para frente. Já o processo em lotes se caracteriza pela produção de um determinado lote de produção, o qual é característico e que vai ter diferenças significativas dos demais lotes ou dos demais processos de produção dos demais produtos finais entregues. Por exemplo, lotes de remédios. O interessante é que cada lote recebe uma identidade e dentro de uma fábrica, dentro de uma instalação que opere por lotes, pode ser que eventualmente eu utilize parte dos processos produtivos para produzir um lote e utilize outra parte dos processos produtivos para produzir outros lotes. Eu tenho, portanto, muito maior flexibilidade no processo de produção em lotes. É um processo que visa atender a diferentes necessidades de clientes e eventuais flutuações de demanda. Essa é uma situação em que uma empresa utiliza normalmente equipamentos que são flexíveis, pouco especializados e que com isso atendam a diversas possibilidades de produção. A produção em lote deve sempre obedecer à regra da produção do lote econômico. O lote não deve ser nem muito grande, que fique muito tempo parado, e nem muito pequeno, que o custo de preparar a produção inviabilize a sua realidade. É o que se utiliza, por exemplo, para a produção de cerâmicas. Se faz um determinado lote e depois se faz um novo lote de um novo produto. O lote ele tem que ser pensado para atender um tempo de mercado até que se volte a fazer aquele mesmo produto. Quando nós falamos em produção de lote, estamos falando que um tempo de produção um pouco maior que quando temos o processo em massa. Mas o tempo de preparação da linha de produção em si é menor. Prepara mais rápido, mas produz um pouco mais lento. Um processo de produção em lotes, por vezes, vai demandar períodos longos de espera do lote.
esse período de lote em programação, em fila ou mesmo em setup. Por isso é necessário gerenciar os estoques para garantir o atendimento do mercado até o início de produção novamente. Uma das grandes ferramentas competitivas da empresa que produz em lotes é gerenciar corretamente o tamanho do lote. Portanto, em uma empresa que opera com lotes, o foco da gestão da produção está em organizar esse processamento, essa sequência de processamento dos lotes. Com isso, se busca reduzir o tempo de preparação do processo produtivo e reduzir os estoques intermediários existentes na planta produtiva. Por outro lado, nós temos processos sob encomenda, processos de projeto. Eu trabalhei durante alguns anos como gestor de projeto, gerenciando a entrega de determinados projetos, os quais tinham a característica de ser específicos, individualizados e de elevado custo. Normalmente um projeto atende a uma demanda baixa, normalmente tendendo inclusive para a unidade. O produto resultado do projeto tem data específica para ser entregue. E eu vou falar aqui uma verdade para vocês. Se existe uma coisa que nós podemos falar do projeto, é que ele normalmente vai custar mais do que foi planejado e vai demorar mais para ser entregue. Em um processo produtivo por projeto, normalmente as especificações exigem que a empresa toda se dedique especificamente ao projeto. É comum utilizarmos, inclusive, gerentes de projeto, os quais vão ser responsáveis por entrega daquele produto ou serviço ao cliente. Portanto, os produtos e serviços normalmente são concebidos diretamente com o cliente, são concebidos conversando com o cliente, em acordo com os clientes, porque o desenvolvimento de projetos se presta essencialmente a atender necessidades específicas dos nossos clientes. Muitas coisas, inclusive, não podem nem ser antecipadas e nem ser percebidas com antecedência. É necessário, normalmente, envolvimento com o cliente. O processo sob encomenda ou projeto normalmente tem um tempo operacional alto, ou seja, demora tempo para ser desenvolvido. Semanas, meses, ou, por exemplo, no caso de um projeto de engenharia, anos e anos. Nesse caso, estamos falando de uma gestão do processo de produção a partir do conceito de gestão de projeto, onde a identificação do dito caminho crítico é essencial. Aqui eu concluo a nossa discussão sobre processos produtivos. No próximo vídeo nós vamos discutir, afinal, como é que eu posso fazer o meu planejamento operacional, o meu plano de produção para incluir no plano de negócios. Obrigado e até mais.